Gurias, boa noite. Agradecer, gurias e guri, né? Agradecer a presença de todos. É uma alegria ver os colegas, né, que depois da jornada de trabalho estão aqui para aprender mais, para trocar experiências, né, agindo no 90%, na parte de 90%, escolhendo as ações que vão ter diante do que a gente precisa, do que a gente necessita. E a gente abre hoje essa formação, né, a gente se insere nesse projeto falando de projetos pedagógicos. E quem trabalha com projetos pedagógicos na sala de aula sabe que eles nascem do interesse do grupo, da vontade do grupo, da necessidade do grupo. E é isso que nos traz aqui, né, por interesse, por vontade, por necessidade, porque a gente quer formação continuada, a gente quer trocar experiências e aprender uns com os outros, aprender novos pontos de vista, né, e abrir horizontes para remodelar e renovar, dar vida nova à nossa prática. E hoje é um grande prazer e uma satisfação, né, que eu apresento para vocês a nossa palestrante da noite, Maria da Graça Souza Horn, que possui graduação e licenciatura plena em Pedagogia e Habilitação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialização em Educação Pré-Escolar pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Educação pela Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutorado em Educação pela Universidade do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora convidada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, conselheira da Escola Projeto, conselheira da editora Artes Médicas. Nossa palestrante, ela vai falar hoje sobre projetos pedagógicos, né, tema no qual tem amplo conhecimento, sendo autora, né, juntamente com a Maria Carmen Barbosa, do livro Projetos Pedagógicos na Educação Infantil. Maria da Graça também é autora do livro Sabores, Cores, Sons e Aromas, Organização dos Espaços, e hoje está lançando seu livro Brincar e Interagir no Espaço das Escolas de Educação Infantil. Né, as 3 obras que foram editadas pelo Grupo A, né, que hoje estão com descontos especiais, né, para a qual fazemos um agradecimento muito entusiasmado para a professora e para o Grupo A, que também, né, possibilitou a presença da professora aqui, participando do nosso evento. Então, seja bem-vinda, professora. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite a todas e todos. Tem um. Eu agradeço muito à livraria e ao Grupo A de poder estar aqui com vocês hoje e falar um pouquinho sobre projetos. Eu sei que você já tem uma longa caminhada com essa forma de organizar o ensino, então eu acho que o que eu vou fazer hoje é um pouco conversar com vocês sobre isso, né? Até porque numa fala de 2 horas, né, 1h30, 1 hora e pouco, não se esgota esse tema, né? É preciso que a gente aprofunde, que a gente leia sobre isso, que a gente faça mais formações, enfim. Porque eu acho que a gente está sempre aprendendo, né? Junto com as nossas crianças e junto com os nossos parceiros. Então, eu organizei para vocês um material que eu intitulei, acho que está aqui, de Garimpando em Solo Fértil. Eu mesma. Obrigada. A organização do ensino em projetos estáveis. O que é garimpar, né? Garimpar é a gente extrair, é a gente puxar da terra, é a gente identificar aquilo que é significativo, aquilo que é importante, né? O garimpo é um trabalho de busca, né? E nós, na educação, me parece que fazemos isso constantemente. Só que a gente faz isso dentro de uma perspectiva de trabalho, a partir de uma forma de trabalhar, né?
Então, eu escolhi essa parte de um texto do Galiano, que diz assim: Diego não conhecia o mar. O pai levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai alcançaram, enfim, aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava em frente dos seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer com as nossas crianças. Ajudar as crianças a olharem o mundo, ajudar as crianças a construir conhecimento, no entendimento de que as crianças têm uma participação ativa nesse processo. Não somos nós que alcançamos o mar para as crianças. As crianças e nós buscamos o mar juntas, buscamos entender o mar juntos, né? Podemos entender o mundo juntos. Quando eu leio este texto, eu me lembro muito assim dos bebês num berço. Quem trabalha com bebê aqui? Alguém que trabalha com criança bem pequenininha? Né? Se a gente colocar um bebê num berço, não chegar perto dele, bebê de 3, 4 meses, que é quando eles podem começar, né, a frequentar as instituições. Se tu não chega perto dele, se tu não alcança o chocalho na mão para ele sacudir, se tu não apresenta o mundo para ele, sozinho ele não faz. Só que aí a gente precisa ter um entendimento assim do que é educar para a autonomia. O que é educar as crianças para se tornarem cada vez mais descentradas de nós. E, para isso, eu trouxe um vídeo curto que eu gosto muito, porque eu acho que ilustra bem isso que eu estou querendo dizer. O que essa dona Sapa faz com o seu filhote, né? O que ela está fazendo com ele? Ela está ensinando a nadar, mas, ao mesmo tempo, ela está dando autonomia para ele poder fazer isso, né? E ele faz por que ele faz, né? Por que ele tenta nadar? Por que ele tenta se atirar na água? Porque, neste lugar, nessa água, tem muitos desafios. Né? Então, o que é importante, em primeiro lugar? A gente colocar as crianças frente a desafios. E a gente permitir que as crianças, independentemente da nossa atuação, enfrentem esses desafios e aprendam. E a pedagogia de projetos, na verdade, é uma forma de organizar o ensino que permite essa autonomia, que permite essa possibilidade da criança construir conhecimento na interação com os outros, vamos dizer assim, mediados por parceiros mais experientes, que necessariamente nem sempre são a mãe Sapa lá e nem a professora. Às vezes são os próprios colegas, né, que ensinam as crianças. Então, assim, nesse nosso encontro, eu vou tentar assim nos ajudar, né, a olhar os projetos como uma ferramenta que possibilita a participação das crianças, né, abrindo espaço para que hipóteses, descobertas, investigações e conhecimentos sejam produzidos
numa parceria entre adultos e crianças. E contribuirá para refletir o que a pedagogia de projetos diferencia-se das demais formas de trabalho, identificando, então, alguns pressupostos básicos que compõem este trabalho. Bem, o que a gente observa na maioria infelizmente, né, em muitas realidades, ainda bem que nem em todas, mas em muitas realidades, o que a gente percebe, né? Que a escola apresenta assim, um contexto que vai separando o corpo da mente do aluno. Né? Essa charge do Tonucci, né, mostra bem isso. Né? Quando a criança olha para uma árvore e diz, durante o dia, as plantas são excelentes para o nosso organismo, pois produzem oxigênio, mas de noite produzem gás carbônico e são perigosos. Isso o professor está dizendo, e ele está imaginando que monstro tem na árvore lá, né? Que amedronta, enfim. O que isso mostra? Assim? Que a escola veio se construindo em cima de um pressuposto de que a gente aprende com a cabeça, né? E que tem um corpo que não faz parte dessa cabeça. Como se fossem duas coisas separadas. A gente domestica os corpos, né? E maneja as cabeças, muitas vezes. Bem, isso, na verdade, é uma ideia que nem todos os professores, vamos dizer assim, partilham disso, mas que ainda em muitos lugares, né, se tem essa dimensão. Na escola infantil, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples, assim, né? Em muitas escolas, as crianças ficam confinadas, sentadinha nas mesas durante um bom tempo, durante a tarde ou durante o dia. Quando chega a hora do recreio, abre a porta e eles saem a correr e a brincar desatinadamente, né? E aí, muitas vezes, as pessoas dizem, não, agora eles precisam correr, agora eles precisam exercitar o corpo. Como se, nesta faixa de idade, o corpo não tivesse uma participação extremamente importante nas aprendizagens das crianças. Porque quanto menor a criança, mais ação com o corpo ela executa para poder construir conhecimentos. Tá? Bem, então, assim, para que a gente trabalhe nessa perspectiva de projetos, é preciso que a gente pense num currículo. Né? E que a gente pense num currículo enquanto processo, não enquanto prescrição. Né? Num currículo que seja fundamentado nas pistas do cotidiano. Né? Por isso que eu chamei de garimpo, né? Porque são essas pistas que vão fornecendo os elementos para que eu proponha os projetos para as crianças. Na construção de uma história de vida das crianças e numa visão articulada entre conhecimento e sociedade. Essa perspectiva, que a gente chama de currículo narrativo, de currículo emergente, ela se contrapõe fundamentalmente a um currículo prescritivo. O que é um currículo prescritivo? O currículo prescritivo é aquele que pressupõe que a aprendizagem é uma aquisição. Em contrapartida, o currículo narrativo apresenta uma aprendizagem enquanto um processo de narração. Quando nós, por exemplo, é muito comum na escola infantil a gente organizar o nosso currículo, vamos dizer assim, em torno das datas comemorativas. Né? Então, no mês tal, nós vamos trabalhar com a Páscoa, no mês tal, nós vamos trabalhar sobre o Dia das Mães, no mês tal, sobre a primavera, enfim. Prescrevendo, né, todas aquelas atividades que, de antemão, a gente imagina que sejam importantes para aquelas crianças, não considerando em que sociedade essas crianças se inserem, que tipo de crianças elas são, como é que elas aprendem, que coisas são importantes, significativas para aquele grupo de crianças que eu tenho em mãos. Muitas vezes a gente importa, né, atividades porque a gente acha interessante. Tal atividade, fazer esse presente para o Dia das Mães é tão legal, vou fazer com meus alunos. Eu lembro que uma vez eu participava de uma pesquisa e estava fazendo observação numa escola. Quero dizer para vocês que era numa escola municipal de Porto Alegre, a professora tinha curso superior, era uma escola pública, bem equipada, com muito material, não era nada pobre, assim, nesse sentido, eram pobres as crianças.
isso sim, era numa vila, né? E de um meio muito empobrecido, elas adivinham. Então, a professora era próximo ao Dia das Mães, e a professora pegou uma agenda que ela trouxe, que era encapada com papel assim desse camurça, todo bonito, toda decoradinha a capa, e disse: olha, esse é o presente que vocês vão fazer para a mamãe. Sabe o que é isso? Ela disse: isso é um livro de receitas. E uma das crianças levanta e diz assim: professora, a minha mãe não sabe ler. E ela disse: não tem importância, ela vai gostar desse presente. Aí, outra criança diz: na minha casa, quando a gente come bolo, a gente, quando tem dinheiro, compra na esquina no armazém, no bar, sei lá. E ela disse: não tem importância, mas a mãe vai gostar desse presente. Aí ela distribui um material, já dá a agenda encapada com papel camurça, e o trabalho das crianças era desenhar ali o que eles quisessem. Só que o material que ela oferecia era um material que, cotidianamente, eles não trabalhavam sempre, que era purpurina, lantejola, cola colorida, um material mais diferenciado. E as crianças, uma que estava do meu lado, estava siderada em brincar com aquela lantejola, com aquela cola. Ele estava ensandecido, olhando, ele jogava, e aí ele ia amontoando em cima, passava cola, assim, e amontoava montanhas de purpurina, montanhas de umas outras lantejoulas, enfim. E o do lado dizia para a professora: professora, ele está gastando muita lantejola, ele está gastando muita cola. E a professora repreendia, dizia para ele: não pode fazer isso. Tem que ser pouquinho. Tem que botar a lantejola só na casinha, assim, em roda da casinha. Mas ele estava tão entusiasmado com o material que ele não dava muita importância. Quando ele terminou, ele olhou para a agenda dele, era um monte assim não tinha forma, o desenho tinha muito material assim colado, e ele olhou para aquilo numa felicidade, olhou e disse: a minha casinha, né? Então, assim, essas crianças, na verdade, esse presente para a mãe dessas crianças não tinha o mínimo significado. Por que a professora traz isso? Porque ela desconhece ou ela não considera, ela não identifica o meio que essas crianças vivem e o que realmente, o que é importante dar para a nossa mãe. E que isso resulte de uma discussão feita com o grupo, enfim, para ela poder propor, então, das crianças proporem, e ela junto, né, organizar algum presente que seja, vamos dizer assim, adequado aí para aquelas crianças. Bom, o currículo para as crianças pequenas está relacionado com os entusiasmos das crianças e ancorado nos percursos de vida. Envolvem conteúdos que permitam às crianças a apropriação e a imersão na sociedade através das práticas sociais da cultura. Essa é uma aprendizagem entendida como um processo de aquisição. Quem fala sobre isso, eu acho que é importante ler o autor, um dos autores que fala sobre isso é o Ivor Goodson, que é um autor inglês, né, que apresenta essa proposta de currículo enquanto narração. Nós temos também, na educação infantil, outros autores que tratam disso, com outro nome, não como currículo narrativo, mas como currículo emergente, enfim, mas que a essência acaba sendo a mesma. Como é o pessoal de Reggio Emília, né, que trabalha nessa perspectiva, como o pessoal de Pistoia, como o pessoal do Porto, de Portugal, né? A Júlia Formosinho, o João Formosinho, em Reggio Emília, Lourdes Malaguzzi, em São Miniato, o Aldo Fortunati, enfim. São autores que tratam o currículo nessa perspectiva e que a gente tem, vamos dizer assim, exemplos bem significativos de como trabalhar com isso. Todos aqueles livros que a Artes Médicas editou, de Reggio, né? As 100 Linguagens da Criança, Em Busca da Dimensão Perdida, os da Rabit, enfim, todos eles trabalham dentro dessa perspectiva. Então, assim, o que a gente tem como tradição, né? O conhecimento trabalhado de uma forma fragmentada e simplificada. Isso numa perspectiva de currículo prescritivo. Essa charge do Tonucci critica bem isso. O professor diz assim: que droga, pena que não dá para ter toda esta neve e este gelo no mês de maio, quando o segundo programa tem que falar dos esquimós. Né?
Então, assim, essa é a prescrição, já está prescrito, já está dito, e é assim que nós vamos trabalhar, né, com as crianças. Ao contrário dessa aprendizagem como produto e como aquisição, nós temos, então, essa aprendizagem enquanto um processo de narração. Bem, esses novos programas escolares, muitas vezes, são tratados assim como essa velhinha está. Ela é uma velhinha e está vestida de adolescente, só por fora. Por dentro, ela tem outra idade. Né? Então, muitas vezes, a gente se traveste a própria prática, né, dessa forma. A gente diz que trabalha numa perspectiva de projetos de trabalho, né, e, no entanto, a gente obriga as crianças todas a fazerem a mesma coisa, do mesmo jeito, a mesma atividade. Tá? Bem, então, assim, isso envolve o que a gente chama, isso está dentro do que a gente tem chamado, na atualidade, de pedagogia participativa. Quem trabalha bem sobre isso, tem um livro também das Artes Médicas, que é dela e da Tizuco, que fala sobre essa pedagogia da participação, que é a Júlia Formosinho, né, que é uma portuguesa que trabalha na Universidade do Minho. Então, nessa perspectiva, a atividade da criança é exercida em colaboração com os pares e com o educador em todas as dimensões da pedagogia. Se nós formos olhar a nova proposta de base nacional comum curricular, não sei se vocês têm conhecimento, vocês já devem ter, né? Nós tivemos uma primeira versão, uma segunda versão e agora uma terceira versão, que modifica bastante a segunda versão. Mas que, de toda forma, mesmo modificando, mantém alguma coisa da estrutura. E, nesta base, eles trabalham muito em cima do que já estava proposto nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que são campos de experiência. Ou seja, não se trabalha em áreas de conhecimento, né, separadas, a área da matemática, a área das sociais, não. Se trabalha em campos de experiência, ou seja, se trabalha a partir da experiência da criança. É uma outra ótica. Então, a criança aprende na interação com seus pares, com diferentes materiais, com o mundo mediado por parceiros mais experientes. Nessa perspectiva, a construção do conhecimento pela criança necessita de um contexto pedagógico e social que facilite e promova a construção do conhecimento. Então, é a criança construir conhecimento na experiência. Como é que a experiência se torna rica e significativa? Quando ela é diversificada e quando ela desafia as crianças nas mais diferentes linguagens. Quanto mais experiências nós proporcionarmos para as crianças, mais relações elas vão fazer e mais inteligentes elas vão se tornar. Quanto mais pobre for o nosso espaço, quanto mais pobre for a nossa sala de aula em termos de materiais e de desafios para as crianças, quanto mais nós trancafiarmos as crianças nas escolas e não irmos para o mundo com as crianças, menos experiências elas terão e, obviamente, essa perspectiva de participação e a perspectiva de trabalho com projetos, né, fica por terra. Tá? Bem, então, assim, o que é importante, né, a gente considerar? Né? São quesitos importantes dentro dessa perspectiva de uma criança ativa, protagonista e autônoma. Primeiro, um contexto físico que realmente desafia essa criança. Então, assim, não é qualquer material que eu vou colocar no canto da casa de boneca. Não é qualquer material que eu vou colocar no canto de jogos. Não é qualquer material que eu vou selecionar para livros de história na sala. Realmente são materiais que vão desafiar as crianças e que vão atender às necessidades dessas crianças, deste grupo de crianças, considerando qual é o contexto que elas vivem, que coisas são importantes. Por exemplo, para as crianças da cidade, né, uma visita ao campo, ao meio rural, é uma experiência riquíssima, é ou não é? As crianças do meio rural virem para a cidade, é uma experiência riquíssima, é ou não é? Para muitas crianças, andar num ônibus coletivo é uma experiência absolutamente diferente. Para muitas crianças, andar num carro particular é uma experiência nunca vivida. Então, é importante que a gente saiba assim, o que amplia as experiências das crianças, o que é importante oferecer para as crianças. A outra questão importante é a construção de relacionamentos e experiências
e a gente só se relaciona quando as crianças têm oportunidade de fazer isso fisicamente, ou seja, de estarem fisicamente umas com as outras. Se nós temos um espaço, por exemplo, de sala de aula, povoado de mesa e de cadeira, onde as crianças passam a maior parte do tempo tudo do lado dela, tudo do lado dela e tudo dela, e longe dela, como é que isso se faz? Eu me relaciono com quem está perto de mim, eu não posso me levantar porque a professora não deixa, eu não posso circular pela sala porque não tem espaço. Né? Então, é preciso que a gente entenda que tipo de relacionamento, de oportunidade de estar com os outros, construindo conhecimento, que eu estou oferecendo para as crianças. E, principalmente, essa questão de foco nas oportunidades e não nos resultados. É importante a gente oportunizar experiências para as crianças, e não a gente impor experiências para as crianças, impor atividade. Eu lembro uma vez, eu era coordenadora de uma escola pública em Porto Alegre, e as crianças, era março, início de ano, e as crianças, você sabe que Porto Alegre, vocês têm o cassino aqui, né? Mas Porto Alegre as crianças vão para a praia, enfim. Era uma escola pública, mas de classe média, as crianças frequentavam praia, veraneavam, enfim. E eles vieram muito com a história de fazer cômoros na areia, na areia, no pátio, e fazer aquele furinho para fazer vulcão, sabe como é? Faz fogo e sai fumaça, a gente brinca de fazer vulcão. Né? E eles pediam para fazer fogo, para fazer vulcão, e a gente teve a ideia, então, a professora, de fazer um projeto sobre isso e trazer como uma pessoa-fonte um geólogo, que eu conhecia, que tinha morado no Chile, uma região que tem muitos vulcões, enfim. E conversamos com ele, explicamos que eram crianças de 4, 5 anos, que queriam saber muito sobre vulcões, enfim, as crianças tinham feito um elenco de perguntas, né, um índice de perguntas sobre vulcões. E quando ele começou a falar, uma das coisas que ele disse é que vulcão era uma formação tão antiga, era uma formação muito antiga. E o menino disse, eu já sei, é tão antiga quanto um DKV. Né? Se nós formos olhar, está absolutamente, entre aspas, errado o que ele falou, mas absolutamente correto, porque para ele, para a idade dele, para as características de pensamento dele, aquilo era absolutamente lógico. Né? Quando ele dizia assim, por exemplo, que a cratera era muito quente, saía muito fogo, um gurizinho disse, mas eu sei um jeito de apagar esse fogo. Se vai no Polo Norte, pega neve, bota dentro de um avião, quando chega lá, abre. Todo aquele pensamento bem animista, né, pensamento assim, que marcadamente tem essas características. Isso é que é o importante. Né? É a gente trazer, entre aspas, o conteúdo, não para as crianças dizerem, nem papagaio, o que é um vulcão, mas para as crianças, através desse interesse, estabelecerem relações e pensarem sobre e levantarem hipóteses sobre. Tá? Bem, então, assim, quando a gente trabalha nessa perspectiva de construção de projetos, tem 3 quesitos extremamente importantes. A gente considerar o projeto político-pedagógico da escola, né? O cotidiano, um currículo, uma perspectiva de currículo narrativo e, obviamente, as diretrizes curriculares, né, em nível nacional e em nível local. Esses 3 documentos, vamos dizer assim, têm que permitir, têm que possibilitar o trabalho com projetos de trabalho. Porque por exemplo, se nesse projeto político-pedagógico eu entendo que a criança aprende pela repetição e pela memorização, eu não posso trabalhar na minha perspectiva de projeto de trabalho. Né? Mas, se nesse documento está posto que eu entendo a aprendizagem, que as crianças aprendem na relação com os outros, na relação com o mundo, com os objetos que estão à sua volta, mediados por parceiros mais experientes, enfim, que assim que ela constrói conhecimento, uma perspectiva de participação, de protagonismo, eu tenho, vamos dizer assim, todo o suporte, todo o lastro, né, para poder trabalhar com projetos de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Né? É que, na verdade, a gente precisa ter uma mudança de paradigma. Né? O que normalmente veio assim, fundamentando a nossa escola, enquanto crianças que fomos alunos de escola infantil, enquanto alunos que fomos do ensino fundamental, médio e na formação, muitas vezes a perspectiva não é essa de protagonismo, não é verdade. É a perspectiva de repetição, é a perspectiva de memorização, enfim. Quem, vamos dizer assim, pela primeira vez trouxe
pedagogia de projetos da Bailey pensou sobre ela foi Dewey, né? Já lá atrás, né? Início do século passado, enfim. E ele apontou alguns princípios que até hoje são os princípios que embasam esta forma de organizar o ensino. Ou seja, que o pensamento tem origem em situações problemas. Ou seja, é importante que as crianças levantem hipóteses sobre as coisas, pensem sobre as coisas, mesmo que seja, entre aspas, de forma errada, como as crianças lá que estavam trabalhando sobre os vulcões concluíram. Né? Baseia-se na experiência real anterior. Sempre as crianças têm hipóteses sobre as coisas, por mais absurdas que sejam, e por mais, vamos dizer assim, complexo que seja o tema. O que é importante é que a gente entenda que a gente está trabalhando este projeto, a gente está respondendo essas perguntas, levando em consideração as características de pensamento que essas crianças têm e pensando em situações que oportunizem a aprendizagem, não que prevejam resultados de aprendizagem. Tá? Deve ter uma prova final, né? Então, nós respondemos as perguntas que nós levantamos ou não, e necessita de uma eficácia social, ou seja, tem que ter significado para aquele grupo de crianças. Né? Bem, é claro que a forma como o Dewey propõe, há tantos anos atrás, não é a mesma exatamente que a gente propõe hoje. É óbvio, o mundo mudou, outros autores vieram, outros autores colaboraram dentro dessa perspectiva. Né? Houve uma necessidade urgente de modificação da estrutura e da organização da vida escolar, mesmo que muitas escolas ainda, né, se organizem de uma forma bem tradicional. Uma nova dinâmica social, pressupondo outro modo de educar os sujeitos, novas características da infância e da adolescência, seus interesses e necessidades. O que uma criança de 20 anos atrás, o mundo que uma criança de 10 anos atrás, vamos dizer, vivia, é muito diferente do mundo que as crianças hoje vivem, é ou não é? Se vocês quiserem se alfabetizar, eu, pelo menos, em informática, muitas vezes tem que olhar o que uma criança de 4, 5 anos faz. Né? Coisas que eu não consigo fazer e as crianças fazem, enfim. Enfim, esse contexto mudou muito. Ao mesmo tempo que ele muda significativamente, para muitas crianças, esses recursos são muito obstaculizados e quase que inacessíveis. Né? Para algumas crianças, enquanto que para um determinado grupo social, mexer com tablet, com computador, enfim, com jogos eletrônicos é uma coisa corriqueira, para outras crianças não é. Né? Então, eu acho que essa leitura também é importante que a gente tenha que fazer com os nossos alunos. Bem, então, quais são as ideias atuais? Né? Então, eu repito, a ideia mais importante que a gente precisa ter e entender é que as crianças são ativas e são competentes. As crianças têm hipóteses sobre as coisas. Elas sabem sobre as coisas e nós precisamos ouvir, né, o que elas sabem e o que elas dizem. Bem, os projetos, então, oferecem às crianças oportunidades de desenvolver as habilidades previstas no currículo, antever o que as crianças poderão aprender com a investigação e criação de redes onde se coloca o que poderá ser aprendido. Eu vou mostrar para vocês parte de um vídeo, nós não vamos poder olhar todo, né? Mas que, de certa forma, mostra, sim, esta ideia, né, de oportunizar para as crianças, prestar atenção, né, dentro dessa perspectiva de observar as crianças, de escutar as ações que as crianças fazem, das interações nas atividades diárias. O professor documenta os fazeres, reflete, fazem experiências sobre os interesses e necessidades das crianças, e isso se constitui naquelas atitudes que são fundamentais para se trabalhar com projetos. Então, vou mostrar para vocês uma... Foi um projeto desenvolvido com crianças de 4 a 5 anos. Quem precisa? Comunitária
Então, assim, por que essa professora identifica essa pergunta que parece tão simples? Por que o avião solta fumaça? Né? Bom, em primeiro lugar, porque mesmo as crianças estando no pátio, ela está junto com as crianças, né? Que é uma questão importante, assim, porque no momento em que as crianças brincam, no momento em que as crianças, de uma maneira mais solta e mais, vamos dizer assim, sem a tutela do professor, conversam sobre as coisas, é que a gente pode realmente detectar essas pistas, o que está interessante e o que pode se transformar num bom projeto de trabalho. Então, essa é a primeira parte, assim. É observar, é escutar e é propor. Só que isso é o início, né, gente? Nós não temos um planejamento pronto no início de um projeto. Nós temos indagações que as crianças fazem sobre as coisas, e aí a nossa primeira atitude, vamos dizer assim, é pensar que materiais eu preciso arrecadar, que pessoas fontes eu posso trazer, como é que eu posso botar lenha nessa fogueira, ou seja, que elementos eu preciso trazer para que as crianças se interessem, para as crianças respondam aquelas perguntas que inicialmente elas fizeram e para que a gente amplie esse leque de perguntas. Porque, na verdade, o projeto vai se ampliando, né? Na medida em que as crianças vão perguntando, vão sabendo respostas, mas vão fazendo outras perguntas também. Tá? Então, assim, quando a gente dá visibilidade aos saberes das crianças, é quando a gente consegue estar junto com elas, propiciando espaços interativos, ampliando as experiências, dialogando, criando espaço para a criação de enredos significativos e qualificados e organizando materiais desafiadores. Né? Com isso, a gente consegue encontrar o fio da meada. Realmente, o que vai costurar esse projeto? O que, a partir dessa pergunta inicial, nós vamos construindo para que essa estrutura vá se alinhavando e vá se construindo. Né? É o que a gente chama, então, de repertório inicial. Isso a gente, obviamente, precisa fazer, né, planejando, buscando atender aos objetivos gerais ou aos princípios do currículo. Porque dentro de um currículo narrativo, nós não temos conteúdos pré-determinados. Nós temos princípios e temos objetivos a serem alcançados. Então, trabalhando com este projeto, quais os princípios estão sendo considerados? Quais os objetivos estão sendo atingidos? Tá? Preservar um contexto de trabalho significativo para as crianças, individualizar o ensino, porque nem sempre todas as crianças fazem as mesmas atividades e querem saber das mesmas coisas. E aí vocês podem perguntar assim, bom, mas como é que a gente faz quando a gente tem 20, 30 crianças? Né? Isso eu vou falar um pouco mais no final, é quando a gente tem um espaço enquanto parceiro pedagógico. Ou seja, quando a gente possibilita que as crianças não realizem ao mesmo tempo e com a mesma duração as mesmas atividades. Essa diversificação que a gente propicia em sala de aula é que vai dar o caldo para que a gente trabalhe com projetos. E para que a gente realmente possa atender os interesses das crianças. Muitas vezes, em algumas salas de aula, nem sempre se trabalha com um projeto só. Né? E nem sempre todas as crianças estão engajadíssimas no mesmo projeto. Bem, a outra questão importante é sustentar a motivação das crianças. Se eu não alimento essa fogueira, se eu não trago elementos novos, se eu não trago novos desafios para a gente poder trabalhar nessa perspectiva do projeto que a gente está trabalhando, ele morre. Tá? Eu lembro que eu tinha 2 estagiárias que estavam trabalharam aquele livro do Monet, né? Linéia nos Jardins de Monet. Uma iniciou trabalhando esse livro porque achou bonito, alguém já tinha feito, ela achou para a sala e trouxe para contar para as crianças e não deu em nada. Não deu em nada por quê? Porque ela não alimentou, a partir dessa leitura, que coisas eram significativas para trazer para que as crianças se interessassem por esse projeto e fossem ampliando as suas experiências a partir da contação de histórias deste livro. A outra professora era estagiária numa turma, e quando ela chegou na turma, a professora disse, tu tem que trabalhar sobre a primavera. Porque agora, no nosso currículo, é a primavera que tem que ser trabalhada. Então, a gente pensou em formas assim, bem, vamos trabalhar, não ferindo aí
currículo da escola, que você sabe como estagiárias é difícil, muitas vezes, e vamos tentar contemplar isso, mas trabalhando uma perspectiva de projeto. Então, a gente trouxe esse livro da Linéia, no Jardim de Monet, e foi, assim, um projeto que se estendeu por muito tempo. Era uma escola que ficava próxima ao Parque da Redenção. Afortunadamente, ali tinha uma pontezinha muito parecida com a ponte do Monet. As crianças podiam ir para lá, pintavam, e aí elas tinham que ir de avião, e a gente montava um avião na sala de aula, e aí quem é que ia ser o aviador, quem é que ia vender passagem, e agora nós somos pintores. Então, eu me lembro que o dia que eu fui com ela, o dia que nós saímos para esse passeio para a ponte do Monet, um gurizinho disse assim para mim: mas nós não vamos para Paris mesmo, nós não estamos em Paris. Eu disse: não, nós faz de conta que nós estamos em Paris. De tanto que eles absorveram aquela realidade. Vocês não sabem que trabalhos lindos eles fizeram de pintura na ponte, essa. Porque o sol batia diferente, porque a gente chamava a atenção de que, se ele ficasse em outro lugar, como é que ele enxergava aquela ponte, enfim. Foi um projeto que rendeu muito. A professora leu muito sobre Monet, a professora trouxe reproduções de Monet para as crianças verem, e o outro, em uma semana, acabou. Né? Então, assim, como é importante que a gente possa fazer isso, né? Que a gente, a partir dessa situação, problema, né, que converge diferentes campos de conhecimento, uma coisa é esses campos de conhecimento convergirem. Outra coisa é a gente querer forçar a goela abaixo das áreas todas se integrarem. Não é porque eu vou escrever a palavra peixe, né, que eu vou estar trabalhando a área de linguagem junto com o estudo de peixe, enfim. Não. Quando é que eu vou estar trabalhando a questão da leitura, a questão da escrita? É no cotidiano, é quando eu estou escrevendo um bilhete para casa, para pedir material, é quando eu estou registrando, né, num blocão lá as descobertas que a gente fez sobre aquele projeto. É quando as crianças estão entendendo o uso social da língua dentro daquele contexto. Né? Então, muitas vezes, a gente força uma situação de integrar matemática com língua portuguesa, pensando assim que toda tarde a gente tem que trabalhar de rã, por exemplo. Aí a gente tem uma overdose de rã, que tem que comer rã, tem que cozinhar rã, pular com uma rã. Não. Projeto a gente trabalha em alguns momentos da rotina, não em todos. Né? Assim como quando a gente está trabalhando com projeto, a gente faz outras atividades que não têm nada a ver com aquele projeto. Né? Bem, entender assim que os percursos são imprevisíveis, são imaginativos, são inteligentes, ou seja, nós nunca sabemos, quando se começa um projeto, nós nunca sabemos muito bem para onde ele anda. Ele vai andar a partir desse abastecimento que a gente vai fazendo, das coisas que as crianças vão propondo e que as crianças vão experienciando. Né? E a outra questão importante é que as crianças, nessa perspectiva, aprendem a planejar junto com a professora. Tá? Bem, então, assim, quanto mais estreitado é o tópico, né, quando a gente, né, vai deixando cada vez mais concreto, né, mais significativo é o projeto. Se a gente amplia muito esse tópico, muitas vezes a gente se perde, né, e se desvia das perguntas iniciais que as crianças têm. Bem, isso eu já falei. Bem, outra questão importante assim, é a gente trabalhar em pequenos grupos. Né, e nisso também a gente traz à baila a parceria da organização do espaço. Ou seja, a gente trabalha com grupos pequenos de crianças, porque quando a gente trabalha com pequenos grupos, a gente pode interferir no pensamento das crianças. Quando a gente tem um grupo muito grande, a gente não consegue fazer isso. Quando vocês estão, por exemplo, propondo um jogo lógico-matemático, né? Vou dar um exemplo assim, aquele jogo que, como muitas vezes se faz, que é de colocar as garrafas, né, numeradas de 0 a 9, e as crianças jogam a bola, e se derruba a 2, quanto falta para o 9, enfim, para trabalhar as questões de subtração e de adição, enfim. Uma coisa é a gente trabalhar com 20 crianças nesse jogo, porque o que as crianças gostam? De jogar bola.
Então, vocês imaginem o que é a criança que está na primeira fila, né, que é o primeiro da roda, quando ela joga, quanto tempo a 20ª tem, que a 25ª tem que esperar para poder jogar a bola. Aí eles já estão se dando laço, eles já estão brigando, a professora para 50 vezes para repreender, que eles não estão prestando atenção, porque nesta faixa de idade, a ação do corpo é muito mais importante que a ação intelectual. Né? Então, quando eu faço isso com um pequeno grupo, eu posso interferir no pensamento dele e perguntar, olha, ele derrubou 2 garrafas. Se ele derrubou 2, quantas tu tem que derrubar para derrubar mais do que ele, por exemplo? E eu posso ir fazendo esse tipo de pergunta que vai desafiando o pensamento da criança e vai permitindo a criança, né, de construir, de elaborar o conhecimento. Tá? E também da gente poder registrar, porque, numa perspectiva de projetos, o registro e a documentação é fundamental. Porque, no momento, muitas vezes me passam situações que eu não me dei conta na hora, e quando eu leio o que eu registrei, eu posso pensar, mas aqui eu posso trazer tal coisa, aqui eu posso levar as crianças a tal lugar, enfim, vai possibilitando a alimentação do planejamento. Né? A documentação é uma alimentação do planejamento. Bem, isso aqui eu já falei. Bem, então, como os projetos surgem? Né? Bem, basicamente, os projetos surgem, né, na maioria das vezes, de repertórios oferecidos para as crianças. Ou seja, quando eu propicio para as crianças em espaços interativos e de criação de enredos, materiais desafiadores e diversificados e informações diversas. Quando eu interpreto as situações do cotidiano e quando as crianças se manifestam de forma diferente sobre as coisas. Mas isso envolve uma questão muito importante, da gente estar junto com as crianças. Se eu uso o espaço de pátio, por exemplo, eu sei que a vida porque já fui professora de escola infantil durante um bom tempo na minha vida, eu sei o quanto fisicamente nos cansa, na verdade, e o quanto, assim, é bom ter um descanso de vez em quando, né? Durante a tarde, ou durante o dia, ou durante a manhã. Mas, quando a gente está com as crianças, isso não pode existir. Porque, por exemplo, os momentos de pátio, onde muitas vezes a gente pensa que pode não fazer nada, a gente está perdendo um grande laboratório, um contexto muito rico para que estas pistas, né, sejam entendidas e sejam identificadas. Eu vou contar rapidamente, mostrar 2 situações para vocês, para ilustrar isso, do quanto uma professora perde a oportunidade de trabalhar com projetos significativos a partir de situações vividas no cotidiano e o quanto a outra professora aproveita isso. Então, essa é a primeira professora. Eu não vou ler, eu vou contar para ser mais rápido. Ela conta uma história sobre o fundo do mar para as crianças. Quero dizer para vocês que essas crianças moram... Essa escola é uma escola que se situava no interior do Rio Grande do Sul, bem longe do mar, de crianças extremamente empobrecidas. Obviamente, não tinham tido experiência, a maioria delas, de conhecer o mar. A maioria, acho que nenhuma, conhecia o mar de verdade, assim, de ver o mar, de tomar banho no mar, de brincar no mar, enfim. O que a professora faz? Ela pega uma folhinha de papel e fala sobre o fundo do mar, sem dar nenhum subsídio para a criança, assim, né? Sem alimentar o pensamento da criança, porque a gente precisa subsidiar. As crianças, quando desenham legal, porque elas têm muita experiência acumulada dentro da cabeça para poder desenhar legal. Não é criança, certamente, que só pinta o que está na folha mimeografada. É criança que vai para a rua, é criança que é chamada a atenção sobre as coisas, que compara as coisas, que tem experiência rica sobre as coisas. Tá? Bem, então, ela conta a história, né? E qual é a pergunta fatídica em seguida? Qual é a pergunta? Vai desenhar a parte que mais gostou da história. Então, ela distribui uns lapisinhos de cera bem simplinho, assim, folhas de papel, e um grupo de crianças, 3 meninos, estão sentados numa mesa, e a educadora pergunta para ele assim, o que tu está desenhando aqui? E apronta para um desenho no canto da folha. E o gurizinho diz assim, é um caminhão. E a professora diz, mas tinha caminhão na história que eu contei? E ele diz, na minha tinha, porque esse caminhão veio para juntar os peixes que morreram.
Aí ela pergunta para o outro menino, isto é uma árvore, mas tem árvore no fundo do mar? O Fabrício diz, tem, porque os peixes comem coisas verdes. Olha a hipótese dele, né? Os peixes comem coisa verde, então tem que ter árvore no fundo do mar. A educadora pergunta para o Vinícius, o que são esses rabiscos? E ele responde, são pingos de chuva. E ela disse, mas eu disse que na história estava chovendo? E ele disse, não, mas na minha história está. Né? E aí ela se vira para a pesquisadora e diz assim, coisas de criança. E segue fazendo outra coisa, recolhe as folhas e manda merendar. Quantas pistas tem aqui, gente? Quantas pistas de projetos interessantes, só nessa historinha aí, né? Por que os peixes morrem? Podia trabalhar sobre a questão da poluição, como é importante a gente não colocar plástico no mar, para as tartarugas não comerem coisas de plástico, enfim. Sobre ecologia, né? Podia ir por esse lado. Quando ele diz que peixe só come coisa verde, é uma boa pergunta. Ô, gente, será que peixe só come coisa verde? O que será que peixe come? Será que todos os peixes comem a mesma coisa? Será que um peixe que vive no mar come a mesma coisa que peixe que vive no rio? Enfim, só aqui, assim, rapidinho, tem 3 indicações extremamente importantes, que a professora ignora. Essa aqui vocês devem conhecer, porque está no livro de projetos. É a história da Andréia, da baleia orca, do Ulisses. Né? Diz assim, algumas segundas-feiras as crianças contam o que fizeram durante o final de semana. E aqui não é um hábito, porque senão fica aquilo. O que tu fez no final de semana? Eu fui ao circo. O outro está com o saco cheio, não está afim de responder. E tu, o que fizer? Todo mundo tem que contar. E ela diz, eu fui no parque. O terceiro diz, eu também fui no parque. E o quarto, ela vai imitando e já não conta mais nada, porque se torna, na verdade, uma repetição e uma imposição. Né? Bom, naquele dia... eles só contam quando tem coisas interessantes para contar. Né? A Andréia, naquele dia, nos disse que tinha ido ao zoo com seus pais para dizer adeus a Ulisses. Ulisses era um filhote de baleia, né? Que estava confinado num aquário, né? No zoológico de Barcelona, e que ia de volta para San Diego, de onde ela tinha vindo. Aí ela diz, ele vai para muito longe porque está triste. Então, o grupo quis participar da conversa, alguns estavam mais inteirados, outros menos, e a professora foi buscar no jornal. Então, assim, a outra coisa importante, essa escola tem elementos que estão ao alcance da professora. Jornal, revista, livro que não é só de história infantil, tinha enciclopédias, tinha material, né, que pudesse instrumentalizar o início desse projeto. Então, ela busca o jornal, e como foi um fato inusitado, vocês imaginem uma baleia ser transportada, claro que apareceu no jornal. Então, ela traz o jornal para a sala de aula e lê a notícia para as crianças. E descobriram que ele ia para San Diego, uma cidade dos Estados Unidos, que ia porque estava triste, porque não tinha uma orca para ser amigo, nem para ser sua companheira. Que a piscina do zoo de Barcelona era muito pequena para ele e, por isso, não cabia nela. Decidimos olhar cada dia o jornal para saber mais detalhes sobre Ulisses e sua viagem. Assim foi que iniciou nosso estudo sobre as orcas. Não só sobre Ulisses, mas sobre todas as orcas. Quando manifestamos nosso interesse pelas orcas, ao dizer às famílias que necessitávamos de informações, e essa parceria é fundamental no trabalho com projetos, vieram muitas coisas, né? Além de jornais, chegaram todo tipo de documentação em forma de vídeo, revistas e livros, o que nos permitiu saber que havia outras orcas que não viviam em piscinas, mas em liberdade no mar. E aí iniciou esse projeto que durou muito tempo. Quero dizer para vocês que eu visitei este grupo de crianças 1 ano depois, por um trabalho que eu estava fazendo lá. E, quando eu cheguei, a professora me apresentou e disse que eu era de um país muito longe da Espanha. E eles começaram a dizer, né? É tal país, é tal país. Quando eu falava, eles não identificavam a língua, que não é muito comum para eles. Quando ela disse que eu morava no Brasil, imediatamente eles disseram... Ah, não, ela disse, ela mora na América.
Primeiro ela disse, ela mora num país da América. E ela disse, tu conhece Ulisses? E eu não sabia quem era Ulisses, né? A professora teve que me contar, né? E depois eles foram dizendo coisas tipo assim, eles tinham estudado no ano anterior, hein? Estavam com a mesma professora. Ah, tu mora, então, no Brasil, onde tem as cataratas do Iguaçu. Nós estudamos as cataratas do Iguaçu. Aonde mora o Romário, porque o Romário, na época, jogava lá no time de Barcelona. Enfim, vocês veem as possibilidades que não é memória repetida, isso é estabelecer relação. Né? A partir da minha vinda lá, eles conseguiram ir fazendo, né, esse tipo de relações, porque trabalhavam nessa perspectiva de projetos. Tá? Bom, então a gente pode definir não etapas que se, vamos dizer assim, que se organizam numa forma sequencial, não, mas etapas que fazem parte de um projeto, que se considera dentro de um projeto. A emergência do projeto, né, o despertar do desejo das crianças responderem as perguntas que eles fazem, a escolha do projeto, a partir de uma situação, problema, então, nós vamos estudar tal coisa, né? A realização do projeto, né? E a avaliação no projeto, que é contínua. Tá? Bem, então, para a gente iniciar um projeto, é importante que a gente tenha uma boa pergunta. Isso é a alma do negócio. Né? Uma pergunta que realmente mobilize aquele grupo. Uma pergunta que realmente as crianças querem ter respostas dela. Né? Então, parte de uma situação-problema, e, a partir dessa situação-problema, então, essas perguntas são levantadas. Tá? Por exemplo, do tema, a gente pode encontrar uma pergunta ou várias perguntas. Por exemplo, como se constrói uma casa, como funciona um carro, como se escreve uma carta, quais são as regras de futebol, por que existem jogos pan-americanos, onde fica a Atlântida, como a água chega na minha casa, para onde vai o sol quando chega a noite, o que cabe na minha cabeça. Cada pergunta dessas, que parecem tão simples, né, permitem um rico projeto, né, permitem, vamos dizer assim, a colocação de outras perguntas e, obviamente, de outras respostas. Tá? Por exemplo, neste tema água, né, várias perguntas podem ser feitas, e o tema água pode caminhar para um lado ou pode caminhar para o outro. Por exemplo, como a água chega nas nossas casas, como a água fica limpa para que a gente possa beber, por que a água do mar é salgada, como podemos reduzir o uso da água e assim sucessivamente. Então, nós temos o tema, mas o que vai estruturando o projeto e vai fazendo o projeto andar são as perguntas que eu faço em torno do tema. Tá? Bom, a outra questão importante assim, é que, quando a gente trabalha nessa perspectiva, as crianças aprendem a planejar junto com a gente. Né? Aos poucos, elas vão aprendendo a manejar com as diferentes variáveis que envolvem o planejamento e aprendizagem, como onde podemos encontrar certas informações, como a gente pode registrar, como a gente pode aplicar um conhecimento novo, por que os conhecimentos são provisórios e as vias de informações são muitas, etc. Bem, então, assim, para a gente amarrar um pouco o que falou até agora, quais seriam os pontos referenciais? Não existe uma receita de fazer projeto, tá, gente? Existem princípios e existem pontos referenciais, pontos que vão nos ajudando a estruturar o projeto. Por exemplo, pesquisar em diferentes fontes, buscar informações distintas para problematizar junto com as crianças, organizar as informações junto com as crianças de modo que elas possam ter autonomia para interferir. O trabalho com o projeto não é linear, portanto, é possível que, durante o projeto inicial, novos subprojetos sejam iniciados com a finalidade de qualificar um projeto maior. Registrar os percursos para poder utilizar como fonte de avaliação do próprio professor, assim como das crianças. Eu vou mostrar para vocês mais um pedacinho daquele vídeo, que é muito longo, eu não vou passar todo, mas para ilustrar um pouco isso aí, tá? Este grupo atende uma faixa etária de 4 a 5 anos e 11 meses na mesma sala.
é uma faixa mais larga de idade, mas extremamente importante, porque criança aprende com criança. A criança que ensina aprende, e quem aprende ensina o outro também. Então, aqui, essas crianças menores ainda têm dificuldade de usar este instrumento de cortar, né? Então, com este grupo, a professora senta e faz. Os outros grupos estão trabalhando de forma mais autônoma, porque são crianças maiores e já conseguem fazer. Tá? Aqui eles estão planejando uma ida ao aeroclube. É um lugar onde tem aviões, e eles podem entrar dentro de um avião que estava no pátio, enfim. Né? Mas é importante a gente organizar o grupo, levantar as perguntas junto com as crianças e instrumentalizar as crianças para o que elas vão fazer. Elas não vão para o lugar só para sair da escola. Elas vão para este lugar com um objetivo, que é conhecer os aviões. Tá? Isso é trabalhar com língua portuguesa, né? Isso é trabalhar com leitura escrita, né? É mostrar para as crianças o uso social da língua. Tá? Essa cena que vem agora, eu quero mostrar para vocês, porque, na perspectiva de trabalho com projetos, as atividades vão muito em cima do jogo simbólico, não é verdade? Daquilo que as crianças aprendem brincando. Né? É bem dentro de uma perspectiva de Vygotsky, né? Quando diz que, quando a criança brinca, ela se coloca num patamar de maior conhecimento que, na realidade, ela tem. Então, essa cena que vocês vão ver agora é uma cena muito interessante, que foi consequência da entrevista com um piloto. Foi um piloto que era padrinho de uma das crianças, conversar com eles, e depois disso eles montaram, neste espaço da sala, que é debaixo de uma escada, eles montaram um avião. Né? E vocês vão ver que tudo aquilo que o piloto contou para eles, disse para eles, reproduzem aqui brincando. Tá? Olha lá os mapas, ó, de voo. Não precisa chave. Olha ali, ó, a venda de passagens. Aqueles ali atrás estão vendendo as passagens, então eles estão brincando com dinheiro, trabalhando com números, trabalhando com soma, com diminuição, com subtração. Aqueles plásticos ali são as janelinhas do avião que eles desenharam. Né? Aqui está o piloto. Foi depois dessa entrevista que eles montaram aquele espaço.
aqui, ó, isso aqui é uma rede, tá? Isso é planejamento em projeto. A partir de uma pergunta, que respostas nós temos? Como eles não escrevem ainda, eles desenham o que eles respondem. Tá? Mas isso fica exposto para eles. Tá? Por exemplo, o avião tem roda, enfim, uma das perguntas. Como é que cada um responde aquela pergunta? E aí a professora vai montando painéis, né, na sala de aula, que ficam sempre presentes ao que as crianças estão fazendo, para que elas possam se reportar aquilo que eles perguntaram e que respostas eles obtiveram. Tá? É o que a gente chama de rede. E aí ele trouxe os mapas de voo, né? E ele diz para as crianças que aqueles traços são as ruas do céu, que é por onde o avião vai, enfim. Aí eles estão olhando o mapa. É claro, gente, que a interpretação que uma criança dessa idade faz do mapa é uma. Talvez nem todos interpretem o mapa de voo da mesma forma, mas todos pensaram sobre isso. Todos levantaram hipóteses sobre isso. Todos experienciaram sobre isso. Bem, eu vou terminar em função do tempo, né? Então, assim, durante o projeto, então, é fundamental que a gente registre as diferentes formas, os percursos, as fotos que a gente tira, a amostragem da produção das crianças, a anotação das falas, anotações de observações, folders, objetos. Né? Com relação às atividades planejadas ou que aconteceram, deve ter sempre em mente a pergunta inicial do projeto. As novas perguntas têm como consequência novas atividades, retorno à pergunta inicial. Então, é importante a gente saber que trabalhar com projeto não é um percurso reto de caminho, é zigue-zaguear, né? É ir estruturando a partir do que as crianças trazem, do que as crianças dizem, do que a gente propõe para elas. Bem, então vamos pensar assim, por que trabalhar com os projetos, né, de trabalho, que implicações isso tem na organização dos espaços? Tá? Tem implicações extremamente diretas. Por quê? Né? Bom, os espaços da sala de aula se constituem num grande laboratório de onde emergem as pistas, os indicativos para o surgimento dos projetos, seu planejamento e sua estruturação. Aí eu pergunto para vocês, quando esse espaço é pobre, as experiências serão pobres. Quando este espaço não tem desafios, né, as crianças não interagem de uma forma inteira, de uma forma qualificada com aquele espaço. Então, quanto mais o espaço for desafiador, mais pistas surgem para que a gente promova, para que a gente construa projetos legais e interessantes para as crianças. Então, por que trabalhar com projetos pressupõe uma organização de espaço descentralizado da figura do adulto? Quando nós temos, vamos voltar lá para o início, quando nós temos um currículo prescritivo, nós temos uma centralidade na figura do professor, é ou não é? Do professor que partem todas as propostas de atividade, as crianças fazem os mesmos exercícios, na mesma hora, no mesmo tempo, todo mundo junto. Quando nós temos uma atuação descentralizada, nós podemos ter a parceria do espaço. Por quê? Porque a gente pode organizar a sala em áreas, em cantos, em espaços diferenciados, que contemplem as mais diferentes linguagens e nos permitam trabalhar em pequenos grupos. Nos permitam interferir
e nos permite poder olhar, né, o que cada grupo faz, do que as crianças estão brincando, o que as crianças estão conversando, o que as crianças estão propondo, que hipóteses elas estão levantando sobre as coisas. Né? Então, essa organização em áreas que possibilita a interação autônoma das crianças com as diferentes linguagens, por quê? Favorece simultaneamente os sistemas perceptivos, motores, de comunicação, cognitivos e emocionais, estimula a inter-relação com outras crianças e permite a organização de um ambiente que conte a história do grupo. Tá, então, assim, o que é importante a gente pensar em termos de espaço? Né? Que a gente precisa ter um mobiliário e um equipamento móvel. Por quê? Porque o espaço ele é socialmente construído. Então, na medida em que as crianças vão interagindo com esse espaço, ele vai se modificando. E se nós temos móveis muito fixos, muito pesados, ou muito difíceis de serem mexidos, isso se torna muito difícil. Né? Por exemplo, quando existe muita mesa, muita cadeira e mesa muito pesada, quando o espaço mais nobre da sala de aula é ocupado por mesa e cadeira, isso fica extremamente dificultado. Né? Um ambiente natural, de fácil acesso e rico em elementos. Né? Quantas salas têm uma porta que dá para o pátio e essa porta fica trancada? Fica trancada porque as professoras dizem assim, não, mas como é que eu posso ter um grupo dentro da sala e um grupo fora? Se eu tenho materiais interessantes, se as crianças sabem se organizar em torno desses espaços diferenciados, eu posso perfeitamente estar, em alguns momentos, mais supervisionando as atividades de fora e, em outros momentos, mais as atividades de dentro. Quando nós temos a parceria de um auxiliar ou de uma funcionária, né, melhor ainda. Tá? Utilizar paredes, teto e chão, construir cantos temáticos e esconderijos, parecido e diferente com o que a gente tem em casa, e oportunizar o trabalho em pequenos grupos. Tá? Então, a gente precisa, para isso, considerar que necessidades afetivas as crianças têm, que necessidades de autonomia as crianças têm, de movimento, de socialização, fisiológicas, de descoberta, de exploração e de conhecimento. Tá. Desde que as crianças entram na escola, elas podem optar por materiais, elas podem optar por espaços e por companheiros de trabalho. Agora, quando eu entro sempre em fila, um atrás do outro, né, e quando a gente vai direto para um espaço, onde só pode fazer determinadas coisas, isso não é possível. Né? Então, é importante que a gente pense que todos os espaços da escola educam, e que a gente precisa pensar que, em todos esses espaços, nós temos que oferecer equipamentos possíveis para as crianças, com segurança, interagirem e estarem realmente não distraídas, esperando que a professora chegue, mas realmente fazendo atividades interessantes, enquanto a professora não chega, ou enquanto a aula não inicia, enfim. Tá? Ao mesmo tempo, gerenciam sua própria convivência, iniciam e empreendem seus projetos, e têm oportunidades de viver distintas, diferentes. Tá? Então, espaços, por exemplo, vocês vão dizer assim, mas olha só que móveis, olha só que móveis. Realmente, essa escola é uma escola privilegiada, porque tem materiais super interessantes, né? Tem móveis de casa de boneca legais, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: por mais precário que seja o espaço, quando está claro na nossa cabeça quais os princípios que organizam este espaço, nós fizemos isso em qualquer contexto. Se nós não temos a casa de boneca com essa madeira legal aí, nós podemos fazer de papelão. Talvez dure menos tempo, dê mais trabalho, mas o efeito vai ser o mesmo. Ou seja, ela vai suscitar nas crianças enredos significativos de brincadeiras simbólicas que vão propiciar a construção de conhecimentos. Tá? Vocês vejam que aqui tem o teto que é rebaixado. Por que é importante o teto rebaixado nesse canto da sala? Porque o teto rebaixado chama as crianças para estarem embaixo dele. Aconchega, aglutina, permite interação de umas crianças com as outras.
A outra questão importante, assim, é o que nós oferecemos em termos de espaço nos pátios, nos espaços externos. Via de regra, os espaços externos das nossas escolas privilegiam o quê? O parquinho. Tem que ter balanço, gangô, escorregador, baldinho e pá. E não precisa ter mais nada. Quando isso é um dos espaços, assim como dentro da sala de aula a gente tem várias áreas contempladas, nos espaços externos nós também temos que ter várias áreas contempladas. Área para jogo simbólico, área para movimento amplo, área para movimento mais tranquilo, área para aventura, área para jogos mais movimentados. Nós temos que ter equipamentos mais fixos, temos que ter equipamentos móveis que a gente leva para o pátio, que a gente recolhe do pátio quando esse horário termina. Bom, então, assim, se nós nos propormos a refletir sobre o espaço e a organização do ensino e projetos de trabalho, é importante entender, primeiramente, de que espaço nós estamos falando e o modo como as crianças interagem nesse espaço. Então, essas perguntas são cruciais de vocês se fazerem, né? Que espaço é esse? Esse meu espaço promove a interação, promove a brincadeira. Nesse último livro que eu escrevi, eu tentei organizar alguns esquemas, não é receita, mas alguns esquemas, algumas sugestões de como a gente pode organizar os diferentes espaços da sala, né, como da escola, como hall de entrada, como sala de atividades das crianças, como sala de atividades múltiplas, enfim, como pátios, tendo foco 3 questões. Para que serve, o que se coloca dentro dele e de que modo a gente pode utilizar. Tá? Acho que essas 3 questões são importantes para a gente pensar. Como é que a minha sala está sendo organizada? Que usos são importantes dentro da minha sala? Que mobiliários são importantes para que esses usos se efetivem? Tá? O que eu posso colocar de significativo para desafiar as crianças? Bem, essa é uma ideia do Loris Malaguzzi, que eu acho extremamente pertinente ao trabalho com projetos, que diz assim: trabalhar com crianças quer dizer ter que estar em contato com poucas certezas e com muitas incertezas. O que nos salva é o buscar e não perder a linguagem de estar maravilhado, que perdura nos olhos e nas mentes das crianças. É necessário ter a coragem de produzir obstinadamente projetos e escolhas. Isso é de competência da escola e da educação. Tá? Bem, antes de terminar, eu queria projetar para vocês um último vídeo. Hola, presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento bioóptico organizado, de nombre comercial BUC. BUC es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, BUC puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. BUC nunca se cuelga. BUC nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. BUC está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. La mayoría de los BUCs incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación. El accesorio opcional marcapáginas permite abrir el BUC en el punto exacto en el que fue dejado la sesión previa, incluso si el BUC se ha cerrado.
Los marcapáginas se ajustan a estándares internacionales, de manera que un mismo marcapáginas puede ser usado en books de diferentes fabricantes. A la inversa, diversos marcapáginas pueden ser usados en un mismo book si el usuario desea almacenar diversas búsquedas a la vez. También es posible hacer notas personales junto a las entradas de texto de book mediante una sencilla herramienta de programación. El lapicero. El dispositivo manos libres, también conocido como atril, permite la correcta colocación de book para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos. Si necesitas pasar la página, una simple sacudida de dedo es suficiente. Book es un producto respetuoso con el medio ambiente, ya que está compuesto únicamente por materiales 100% reciclables. Portátil, duradero y asequible, Book está siendo recibido como el precursor de una nueva ola de entretenimiento. Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo. Bienvenido a la experiencia Book. Acho que vocês entenderam a mensagem, né? Professor sem book não dá, tá? E por fim, então eu vou indicar, já que eu falei em book, né? Alguma bibliografia que eu acho básica para se trabalhar com projetos. Como isso vai ficar gravado e vocês têm acesso depois, a Gabriela, né, pode passar para vocês, eu não vou falar sobre todos eles, mas são livros que me parecem assim básico dos básicos para a gente, na verdade, fazer um trabalho com projetos realmente numa perspectiva de projeto, né? Não numa velhinha vestida de... uma velhinha de 70 vestida de 15. Tá? Mas, realmente, numa perspectiva de trabalho com projetos de trabalhos. Tá? Então, esses são os básicos dos básicos, tem alguns artigos, enfim, existem outros, mas me parece que estes são os mais importantes. Deixo. Bem, agora, então, eu vou deixei uns minutinhos, uns 10, 15 minutos, para que a gente possa conversar um pouco, enfim, que vocês possam fazer algumas perguntas, se desejarem, e a gente encerrar, então, o trabalho por aqui. Pessoal, então é um prazer ouvir. Quem trabalha com projetos se sente renovado, né, empolgado para repensar algumas coisas, né? E a gente tem um foco e exemplos fortes na educação infantil, mas isso tudo pode ser desenvolvido nos anos iniciais, nos anos finais, e eu digo isso por experiência própria. Né? Então, a professora vai responder algumas questões, vamos conversar com ela, e eu convido vocês, né, para tomarem um cafezinho enquanto a gente conversa. Né? A gente tem um cafezinho, uma água, e aí eu vou alcançando o microfone, ou então, se vocês quiserem escrever, fique à vontade nesses minutinhos finais, lembrando que já está disponível, né, para vocês adquirirem livros com o bônus que foi dado a vocês, né, no momento da matrícula da inscrição. Quer falar alguma coisa? Já te passo. Eu só queria lembrá-los assim, de que trabalhar nessa perspectiva realmente exige estudar. Né? Não só estudar sobre a metodologia, mas estudar sobre os temas, né, que envolvem os diferentes projetos de trabalho. Porque quanto mais a gente sabe sobre as diferentes temáticas, mais atividades a gente pode bolar. Assim como para as crianças, ter experiências é muito significativo, para nós ter informações é muito significativo também. Né? Então, eu acho assim que... E disso depende muito o sucesso dos projetos. É a gente realmente dominar o conteúdo. Não para as crianças repetirem, como eu já disse, mas para oportunizar para as crianças situações que possam se reverter em hipóteses respondidas da forma como eles entendem, como eles podem entender. Tá? Eu acho que alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a professora? As questões desse tema. Né? Muitas vezes a gente tem a confusão, até na nossa própria prática, a gente acha que está desenvolvendo projeto, está trabalhando com um tema
gerador, né? Porque com unidade temática. E a própria questão, essa é uma questão, né? A diferenciação do tema gerador, ou unidade temática, para os projetos pedagógicos. E a questão do projeto não estar sempre presente, eu acho que um dos maiores desafios a gente gostaria, muitas vezes, de organizar a sala dessa forma, principalmente nos anos iniciais, né, os professores, de ter essa diferença na sala de aula, de ter essa possibilidade, mas não é possível porque a gente está vinculado e comprometido nos anos iniciais, nos anos finais, aos conteúdos, a vencer livros, a provas, né, a coisas que fogem um pouco da perspectiva de projeto, né, daquela que não é ter a resposta, né, é pensar sobre como conseguir essas respostas, pensar sobre elas. Então, possibilidades, estratégias, o que tu nos sugere para quem tem esse desafio? Porque na educação infantil, eu não sei se eu estou errada, me parece mais possível, mais fácil, né, de desenvolver projetos, né? Porque a gente não está com esse compromisso. Eu acho que isso que ela disse tem tudo a ver com o projeto político-pedagógico da escola. Eu acho que a escola toda tem que se envolver num tipo de currículo que permita esta forma, essa estratégia. Quando isso não acontece, quando o professor isoladamente tenta trabalhar dessa forma, fatalmente ele vai esbarrar na questão do conteúdo que não foi dado, na questão do livro que não foi, porque muitas escolas, por exemplo, que trabalham com material estruturado, na educação infantil, por exemplo, com livros, com materiais comprados, por exemplo, né? Com cadernos pedagógicos, isso, obviamente, dificulta muito o trabalho com projetos. No meu entendimento, isso inviabiliza, porque me parece que essa forma de trabalhar tem que dar conta dos diferentes conteúdos até determinada data. Então, não sobra tempo para trabalhar nessa outra perspectiva. Então, eu acho que é uma opção pedagógica da escola. É uma opção que envolve uma mudança de paradigma. Ou a escola vai trabalhar numa perspectiva de projeto de trabalho, ou ela não vai possibilitar isso. Naquele livro do Hernandes e da Ventura, a pedagogia de projetos, o mundo é um caleidoscópio, é um dos primeiros que ele escreve. Ele descreve uma experiência muito interessante de ensino médio, de ensino fundamental e de escola infantil, de como a escola pode se organizar em torno disso, como a escola teve que reorganizar o seu currículo. Isso envolve prioritariamente currículo. E o currículo não tem a ver só com a minha sala de aula, o currículo tem a ver com a proposta de escola. Né? Então, eu acho que é uma mudança que envolve toda a escola. Eu acho que, realmente, isso que ela diz é praticamente impossível para os professores trabalharem dessa forma quando eles têm uma pressão, né, para trabalhar de outra forma, para dar conta de conteúdos de outra forma, de outra maneira, como esses apostilamentos. Enfim, eu não sei se algum de vocês trabalha com apostilamento, mas eu acho que isso inviabiliza essa perspectiva, porque ou nós entendemos que a criança é protagonista e ela participa desse processo, ou eu entendo que a criança é receptáculo, ou seja, eu ensino e ela aprende. Eu coloco água dentro do copo e vou enchendo, e ela vai passivamente absorvendo. Ou eu entendo que é diferente. Claro que, quando nós temos essa perspectiva de trabalho no ensino fundamental, nos anos iniciais e até no ensino médio, eu acho que se torna mais difícil. Por quê? Porque aí envolve um trabalho de entendimento das diferentes áreas do conhecimento. Né? Então, assim, como é que os professores de matemática, de língua portuguesa, de estudos sociais, lá de 5ª a 8ª série, enfim, vão se organizar e se estruturar para organizar projetos de trabalho. Agora, a gente também significa dizer aquilo que eu disse no início. Nós não trabalhamos todos os momentos da rotina com projetos. Né? Não precisa ser sempre sendo trabalhado na perspectiva de projeto. Eu posso trabalhar atividades absolutamente isoladas. Eu posso estar trabalhando com um projeto sobre as baleias, orca, lá, e contar uma história sobre as aventuras do Robin Hood, sei lá. Eu tenho que fazer esse tipo de coisa. Porque não se trabalha desde que se chega na escola, que se sai com o mesmo assunto.
Só que é uma coisa interessante também, a perspectiva da criança protagonista e ativa continua sempre, trabalhando com projetos ou não. Né? E o respeito ao que as crianças sabem, o que as crianças são capazes de fazer e o que as crianças são capazes de aprender. Eu acho que essa é uma ideia. Eu acho que um material interessante de se ler, repito, é da Júlia Formosinho, tem esses livros lá na Artes Médicas, que ela organiza, e tem, só que são livros portugueses, enfim, mas tem livros que eles editaram dentro daquela Associação Criança de Portugal, que tem um que fala só sobre espaços, outro que fala sobre projetos, enfim, que são muito interessantes dentro dessa perspectiva de criança ativa e de criança protagonista, não só quando ela está trabalhando com projetos, mas como ela é vista, como ela é entendida pela escola, né, e pela professora. Enfim, o que a gente quer, que concepção de criança a gente tem. Muitas vezes a gente diz uma concepção da boca para fora. Ah, não, eu entendo que as crianças são seres culturalmente inseridos numa sociedade, enfim, que as crianças são seres que se relacionam, tarará, e quando tu vai olhar a prática, ela entende a criança absolutamente de outra forma. Com certeza. A gente foi aluno assim. É muito difícil, sabe por quê? Porque a gente tem que desconstruir aquilo que a gente já construiu. E desconstruir é muito complicado. Né? Então, assim, isso que ela falou, nós fomos alunos assim, é uma verdade. E quando a gente pensa assim, como é que eu vou trabalhar, sei lá, tal assunto com as minhas crianças? Qual é o primeiro exemplo que vem na cabeça da gente? Como é que fizeram conosco? Né? Quando nós éramos crianças. E acho que os cursos de formação em pedagogia também fazem muito isso, viu? Eu vinha conversando com a Beth, né, quando nós íamos indo para cá, que muitas vezes assim, a professora que vai trabalhar com estágio, ou que vai trabalhar com a didática, nunca botou o pé numa escola infantil, nunca botou o pé numa sala, numa escola de ensino fundamental, ela não sabe o que é a vida da escola, ela só sabe o que está no livro. E não é só o livro, gente. A prática da gente é uma grande referência e é uma grande fonte de reflexão para a gente poder pensar. Tá? Então, acho que é isso. Obrigada.